Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Neste ano nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, permanecerem com elas abertas para a leitura que faremos neste momento. Estamos no capítulo 6, nós leremos até o verso 18 nesta manhã e nós vamos falar sobre os segredos do reino, a piedade que Deus nos instrui nesta manhã. Assentado mesmo, acompanhe a leitura da palavra do Senhor e permaneça com a sua Bíblia aberta. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Portanto, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estejam jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Oremos. Obrigado, Pai querido, Pai celeste, por podermos ler a Tua santa palavra nesta manhã, e dá-nos hoje, ó Deus, a Tua direção, a compreensão, e que por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, cada coração receba, ó Deus, a direção e do Teu propósito para as nossas vidas. Pai, que hoje, ó Deus, nossas mentes, nossos corações desejem verdadeiramente compreender o Teu querer e que eu venha anunciar somente a Ele. É assim que eu rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Eu digo aos irmãos que
logo após as bem-aventuranças, esse momento em que nós lemos do Sermão da Montanha, para mim é um dos momentos mais primorosos desse discurso de Cristo Jesus. Ele vem nos ensinando sobre a justiça, sobre o reino de Deus, que o reino de Deus, ele vem de uma maneira diferente do que o seu povo o aguardava. O seu povo aguardava um líder político, militar, um líder que os levaria a uma grande revolta contra o Império Romano. E nós estamos vendo desde o princípio que Jesus está anunciando um outro tipo de revolução. Não é uma revolução na força, é uma revolução que vem de dentro para fora. E por isso, este cerne é precioso demais para mim e para você, para compreender qual é a prática religiosa. O povo judeu, eles tinham diversos rigores na sua prática religiosa. E Jesus define aqui 3 práticas que nós precisamos desenvolver em nossas vidas. Em outras palavras, são hábitos corriqueiros, diários, cotidianos, que todo cristão precisa desenvolver em sua vida. Mais do que isso, são disciplinas espirituais, as quais devemos viver na nossa experiência com Cristo Jesus. A partir do momento que eu conheço a mensagem de Cristo, a partir do momento que eu então busco a Cristo Jesus, o que eu devo fazer? Aqui está muito bem ilustrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo: dar esmolas, orar e jejuar. Os 3 ingredientes vitais para uma vida cristã poderosa estão aqui muito bem definidos. Agora, eles precisam estar revestidos da motivação correta, da motivação certa. E é justamente isso que Cristo está combatendo aqui. Porque a cultura judaica, a cultura religiosa judaica, estava valorizando muito mais a expressão do que a intenção. E isso, infelizmente, é o que mais tem ocorrido em nossos dias. As pessoas estão buscando muito mais a expressão do que a intenção. Tanto é que nós somos atacados aí agora, há mais de 15 dias, com esse pregador mirim, que alguns chamaram de pastor mirim. E, queridos, é totalmente incongruente com a palavra de Deus. Um absurdo. Um pastor que explora a fé de uma criança assim. Mais absurdo ainda, é uma multidão de pessoas indo para apreciar essa aberração. O que Cristo espera de mim, de você, um resultado, uma expressão que seja coerente com os seus ensinos. E aqui Jesus está condenando veementemente a hipocrisia. E ele, nessas três disciplinas, de dar esmola, de orar e de jejuar, ele diz que nós não podemos ser hipócritas. A palavra hipócritas vem do grego hipócrates, que era usado por aqueles atores do teatro romano, do teatro helenístico naquele período. Eles eram chamados de hipócritas, nós chamamos hoje de artistas, mas é porque a palavra hipocrisia dizia que era alguém que estava atuando, realizando algo que não era ele próprio. E, queridos irmãos, esse é um problema de você querer ser crente pelo lado de fora e não ser um crente genuíno através de intenções verdadeiras. Por isso que aqui Jesus instrui que essas práticas, dar esmola, orar e jejuar, precisa ser feito em secreto. Em secreto. E eu fico olhando, percebendo que muitas das vezes as pessoas querem mostrar isso. Eu fiquei interessante, assisti alguns cortes de podcasts
de pessoas falando sobre o jejum essa semana, para perceber o que eles estavam dizendo. E um desses podcasts, um desses cortes, usou a seguinte expressão para esse líder: nós temos aqui agora aquele que é o mais entendido do jejum. Pronto, irmão, acabou. Acabou tudo. Acabou. Acabou, irmão. Segundo a palavra de Deus, acabou. Ele já recebeu a recompensa dele, e quem está buscando isso também já recebeu a recompensa dele. Eu não preciso de mais nada que não seja a palavra de Deus para estudar e aprender. E aqui a palavra de Deus me ensina algo poderoso. A essência da verdadeira espiritualidade cristã é feita entre você e Deus, na sua intimidade. Querido irmão e querida irmã, queira ser íntimo de Deus, amém? É isso que vai preencher a tua alma, é isso que vai preencher os teus dias, é isso que vai te fortalecer. Não é esse teatro de horrores que estamos vendo hoje em dia. O que nós precisamos nesta manhã compreender é que Deus deseja uma intimidade, amém? Porque é só na intimidade que você terá profundidade, e é só com profundidade que você experimentará verdadeiramente as coisas inefáveis de Deus, amém? Queridos irmãos, é impressionante como as pessoas estão deturpando a palavra do Senhor Jesus. E nesta manhã nós temos muito para aprender. Então, a primeira lição: a motivação da piedade é o mais importante para as nossas vidas. Mateus 6,1, ele diz: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Caso contrário, vocês não terão nenhuma recompensa junto de seu Pai que está nos céus. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Sermão da Montanha, ele diz que a maior ameaça à vida cristã não é o fracasso visível, mas o sucesso visível sem a intimidade devida à glória de Deus. O maior fracasso que podemos experimentar em nossas vidas é a aprovação dos homens e a reprovação de Deus. Esse é o maior fracasso da vida cristã. A maior experiência que eu e você podemos ter, querido irmão, é entrar no nosso quarto secreto, é ouvir a palavra de Deus, é ter uma experiência com Cristo Jesus verdadeiramente. O que este mundo mais precisa, e que a sua família precisa, é disso. Homens e mulheres que verdadeiramente têm uma experiência de oração, uma experiência com a palavra de Deus, e que isso vai nos transformando de passo a passo, de momento a momento, isso vai nos fortalecendo, isso faz com que a nossa fé não se esmoreça sob nenhuma circunstância da vida, amém, irmãos? Que eu e você tenhamos essa prática, tenhamos esse desafio de entender, não importa o que os outros vão dizer, o que importa é o que Deus assim diz sobre mim e você. Segunda lição: a generosidade é um ato de adoração. Aqui nós vemos que no verso 3 e 4, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que faz a mão direita, para que a sua esmola fique em secreto, e seu pai que vem em secreto recompensará. Então eu cresci numa igreja batista desde cedo, né? E lá na nossa igreja tinha o quadro dos dizimistas. Era um quadro que era colocado o nome de todo mundo, e colocava os valores, e todos poderiam ver os valores. Alguém pertenceu a essa época mais? Olha, temos irmãos aí, tá vendo, que pertenceram a isso. Aí,
eu me lembro de um irmão que a gente estava lá, adolescente, né, irmãos? Adolescente gosta de xeretar a vida dos outros, né? E a gente vai lá para olhar e via que o irmão não contribuiu nenhuma vez. E aí todo mundo ficava falando, e de repente no final do ano o irmão foi lá e contribuiu de uma vez só. E contribuiu para o ano todo, e era o dinheiro que estava sendo aguardado pela igreja para pagar os 13º e tudo mais, e aquilo foi uma grande lição, que alguém estava preocupado, que ia chegar no final do ano e a igreja ia ter uma necessidade extra, e ele estava juntando dinheiro ao longo do ano para trazer a provisão à casa do Senhor. Até que no dia na assembleia, esse irmão levantou e fez a proposta: irmãos, vamos retirar aquele quadro para que ninguém fique difamando outras pessoas mais. E aí ficou tudo em secreto na igreja, e assim foi restabelecida a ordem da fé naquela igreja a qual eu pertencia. Mas era muito comum assim, queridos irmãos. Mas foi uma grande lição para a igreja, para todos, e para nós adolescentes principalmente, de entender que o compromisso daquele irmão estava muito além do que muitos outros, de entendimento, de compreensão, de generosidade, de amor e fidelidade a Deus. O texto está nos falando de ajudar os pobres. Sim, está nos falando sobre ajudar os pobres, mas nós não podemos distinguir isso da responsabilidade, da generosidade à igreja, ao corpo de Cristo, à obra de Deus. Tudo isso envolve despesas, tudo isso envolve pagamentos de impostos e tal. O pessoal que fala que a igreja não paga imposto, paga sim, irmão, paga sim. Se não pagar, o pastor vai preso, entendeu? Porque tem os funcionários, tem que fazer os recolhimentos, tem as guias, tudo tem que ser organizado. Querido irmão e querida irmã, a nossa generosidade precisa ser uma experiência profunda de compromisso com Deus. Pastor, o senhor ajuda as pessoas na rua? Não, eu ajudo o Lar Batista de Crianças, eu ajudo o Ministério Pão e Vida, que agora em junho eles estão saindo da caravana, vão ficar 10 dias, são 6 carros saindo daqui, subindo a Belém, Brasília, até chegar a Belém, para recolher andarilhos na rua e trazer para a internação no Ministério Pão e Vida. Despesa de transporte, despesa, porque eles levam um tanque cheio de água para dar banho nessas pessoas no meio das estradas, fazem a alimentação de todas as pessoas que vão na equipe. Tudo é dinheiro, irmão, tudo é recurso. E lá já passaram mais de 25 mil pessoas desde a abertura do Ministério Pão e Vida. Vocês viram o testemunho aqui da Águias de Cristo, mais de 17 mil pessoas já passaram. Casa de recuperação, lá do Lar Batista de Criança, desde a sua abertura, mais de 2.000 crianças já passaram pelo Lar Batista de Crianças. Generosidade do povo de Deus. Nós vamos receber aqui, no dia 25, no último domingo deste mês, uma família que está indo para o Japão. Essa família já foi para a Malásia, já foi para o Vietnã, já foi para a Tailândia, e agora eles estão regressando ao campo missionário para o Japão, para fazer um trabalho missionário numa das regiões do Japão mais fechadas que tem através do esporte. Queridos, a obra de Deus, ela avança através das pessoas generosas, que têm o seu compromisso com o reino de Deus. Então, pratique a sua generosidade como ato e expressão de louvor a Deus, como ato e expressão da sua responsabilidade para com o reino de Deus. Não ache que só os outros que têm a responsabilidade para sustentar a obra de Deus. Se Deus está lhe dando todos os recursos para você ter o seu pão de cada dia e tem sobrado, a tua sobra não é só para você gastar nesses prazeres deste mundo, é para você investir no reino de Deus. É com esses recursos que nós mantemos as Cristolândias abertas, que estão recolhendo pessoas que estão... É o trabalho mais eficiente que foi reconhecido pelo município de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, pela ONU e pela Unesco, como o projeto mais eficiente em resgate de vidas da Cracolândia de São Paulo,
Rio de Janeiro, Salvador e também do Pernambuco. Trabalho este que é realizado pelos batistas. As 3 carretas missionárias foram as 3 carretas utilizadas na última emergência lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tudo isso você acha que é feito com o que, irmão? Recurso do povo de Deus, amém? A sua generosidade é uma expressão de louvor, de adoração, de compromisso com o reino de Deus. Querido irmão, pense bem sobre como você investe o seu recurso, e que o seu recurso seja verdadeiramente um compromisso seu com o reino de Deus, com a obra de Cristo Jesus. Nós vemos também aqui que Jesus gasta um bom espaço de reflexão sobre a oração, dizendo então que a oração é um relacionamento profundo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. O professor Jones, ele fala também, o propósito da oração é o de nos colocar na presença de Deus para nos conformar à sua vontade, e não para persuadi-lo a fazer a nossa. Você ora assim? Vamos ler de novo. O propósito da oração é o de nos colocar na presença de Deus para nos conformar à vontade de Deus e não para persuadi-lo a fazer a nossa. É diferente do que se ensina aí, né, queridos irmãos? É muito diferente a palavra de Deus. E aí que é a grande questão, querido irmão. Deus quer, e Ele diz que Ele tem uma nova vida para mim e para você. Amém? Uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura, eles são. Eis que tudo se fez novo. Então Ele tem uma nova vida para mim e para você. Tudo que os nossos pais nos ensinaram são ruins? Não. Não. Eles nos ensinaram muitas coisas boas. Mas o nosso Pai que estás nos céus, Ele tem coisas muito mais profundas para nos ensinar. Ele tem coisas muito mais profundas para nos ajudar. E assim Jesus nos leva a esta oração. Única oração de ensino. Nós vemos depois João registrando a oração de João 17, mas a oração de ensino nos mostra o quê? Pai nosso que estás nos céus, no sentido de uma conexão profunda com Deus. Santificado seja o teu nome, ao profundo desejo de o louvor e do desejo de que esse Deus estenda a sua graça, a sua bondade sobre toda a face da terra. Venha o teu reino, então, que nos colocando, então, para vivermos a experiência do reino de Deus. Se é um reino, tem um rei, e o nosso rei é o Senhor dos senhores, amém? E a Ele, então, nos submetemos a Ele. Nós somos, então, bons mordomos desse Deus. Devemos ser. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no sentido de nos submetermos à vontade inefável desse Deus. Não fazemos e não vivemos pela nossa própria vontade, mas vivemos para a vontade dEle. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, a toda a provisão e todo o recurso vem do Senhor, amém, irmãos? Todo recurso, daqui até o seu último dia de vida. Aqui o texto está nos dizendo, o Senhor dará a você, amém? Então por que você anda ansioso? Semana que vem nós trabalharemos sobre o tema da ansiedade. Por que andamos ansiosos? Porque nós não praticamos a oração. Por que andamos ansiosos? Porque nós não praticamos a generosidade. Por que andamos ansiosos? Porque nós não jejuamos como deveríamos jejuar. Nós não confiamos nesse Deus. Nós estamos tentando ter uma vida de oração para tentar fazer com que Deus atenda aos nossos caprichos, ao invés de nós termos uma vida de oração para estarmos mais conectados em Deus. E estando mais conectados em Deus, mais do reino de Deus, menos das coisas deste mundo, mais de Deus, mais paz em nós.
Menos de Deus, desconfortos, descontroles, destemperos, ansiedades, preocupações nos levam para um abismo sem a presença santa do nosso Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E aí, querido irmão, a espiritualidade tem que ser prática. A espiritualidade tem que ser prática. O que você ora, você deve praticar. O que você busca de Deus, você deve praticar. Por isso, então, o povo de Deus é um povo perdoador, amém? Não é um povo rancoroso, amargurado, não é um povo que está aí buscando este reino, mas vive o reino de Deus, e por isso é um povo perdoador. Fala comigo, povo perdoador. Agora fala com fé. Povo perdoador. E essa é uma das grandes virtudes da experiência cristã, queridos irmãos. Que muitas das vezes nós, como cristãos, não estamos vivendo isso e expressando isso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que maravilha. Então o crente não precisa ficar temendo a macumba, a inveja, o agouro, o ataque sórdido dos outros sobre a sua vida. Você teme essas coisas? Eu não temo. Não temo. Logo quando começamos a igreja, lá na T63, eu cheguei lá um dia, lá tinha 3 tipos de macumba na porta da igreja. Aí tinha uma irmã que frequentava, pastor, essa aqui é a macumba da morte. Eu falei, a irmã é muito entendida nas macumbas, hein? Aí tinha uma macumba com frango, tinha uma macumba com uns trem amarrados lá, azul, e tinha uma outra macumba que ela falou, essa daqui é pior, pastor, essa daqui não pode nem tocar nesse negócio. Pode não, irmã? Fui lá, peguei o saco de lixo, coloquei tudo no saco de lixo, pastor, cuidado, eu colocando. Quem me guarda é Deus, amém, irmãos? Você é o tipo de crente o quê? Vê a macumba, fica com medo? Eu não tenho medo desses trem. Eu entro em centro espírita, não tocou o tambor, eu estou lá na porta. E não aparece nada lá, não, irmão, sabia? Foge de tudo. Eu sirvo ao Rei dos Reis, e você? Quem que te livra do mal? Você acha que é você? Não, é Deus, amém? E Ele fala, então livra-nos do mal, amém? Fala comigo, livra-nos do mal. Então você é livre, amém ou não? Eu creio assim, é assim que a palavra de Deus ensina. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos livra de todo o mal, de todo o mal. E termina com uma linda frase de adoração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a última instrução de Cristo Jesus nos diz sobre o jejum. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que os outros não percebam que você está jejuando, e sim apenas seu Pai que está em secreto. O que é o jejum? Queridos, o jejum é a mortificação da carne. O jejum é a mortificação dos nossos desejos carnais. O jejum é a expressão de humildade. Não é uma vitrine. Não é algo para ser expresso e demonstrado. Quando jejuar, que o Senhor o saiba. Amém? Quando jejuar, que o Senhor te visite. Quando você começa a ter o hábito do jejum, você experimentará quebrantamento espiritual. Quebrantamento espiritual é uma das experiências mais profundas do Senhor sobre nossas vidas. Quando somos quebrantados pelo Senhor e olhamos e reconhecemos a grandiosidade do seu poder, do seu amor e da sua graça. Eu quero dizer para o irmão nesta manhã, se o irmão não tem o hábito do jejum, aproveite o mês da família, separe um dos dias da sua semana, comece tirando o seu café da manhã,
Hoje, mais do que nunca, é comprovado. Hoje, você vai abrir a internet, está lá, jejum intermitente. Já diz que é comprovado pela ciência, comprovado pelos cardiologistas, não é, doutor? O jejum intermitente. E é assim. A palavra de Deus está falando isso há 2000 anos atrás. Amém? Amém? A palavra de Deus está falando isso há mais de 3.500 anos atrás. Vocês lembram Sadraque, Mesaque e Abidnego? Vocês lembram que eles praticaram o jejum de Daniel? E eles estavam mais vistosos depois de 15 dias jejuando do que os outros que estavam comendo, bebendo as iguarias do rei. Eles estavam mais vistosos, estavam com a aparência melhor. Jejum não é sacrifício. Quem fez sacrifício por você? Jesus Cristo, amém? E o sacrifício de Jesus é único e intransferível. Você não precisa fazer mais, amém? Jejum é uma expressão de intimidade, de busca mais profunda com Deus, para experimentar um quebrantamento do teu corpo, das tuas emoções e transformação espiritual. Para fazer o jejum, separe o seu momento, busque a Deus com mais intensidade, ore com mais profundidade, criando o hábito de começar a jejuar uma vez por semana. Comece então, separe depois para você fazer, tirando o seu café da manhã, tirando o seu almoço, depois você tira o seu jantar, ou você começa das 18 às 18 horas do dia anterior, e termina o seu jejum no outro dia às 18 horas, fazendo assim 24 horas. Não comece isso se você não tem essa experiência. Comece um passo de cada vez. Tenha o seu primeiro dia, experimente, se autoavalie, entre em contato com você, tenha um registro disso, dessa sua experiência com Deus, o que Deus falou, o que Deus mostrou, o que Deus te direcionou. Jejum não é para aprisionamento de ninguém, muito pelo contrário, é para libertação, amém, irmãos? É isso que vai nos libertar dos nossos desejos carnais, dos nossos impulsos carnais. É a prática da busca, da intimidade com Deus de uma maneira mais profunda. Nessa manhã, Jesus nos convida a uma vida mais profunda, não uma vida superficial com Ele. Jesus nos convida a essa vida mais profunda com a prática desses 3 hábitos: a generosidade, da oração e do jejum. Eu quero dizer para os irmãos nesta manhã, a chave, o segredo para a tua vitória espiritual está no teu quarto secreto. Ali Ele te recompensará. Tem gente que tem saudade de muitos lugares. Eu gostaria que você tivesse saudade do quarto secreto com o Senhor Jesus. Eu queria que você tivesse ansiedade santa de querer estar mais uma vez no teu quarto secreto com Cristo Jesus. Eu gostaria que você tivesse profunda experiência com o Senhor, experiência de dizer: o Senhor verdadeiramente está aqui, no teu quarto secreto, na tua busca diária. Que nessa manhã, nessa autoexame que fazemos aqui da nossa espiritualidade, nós possamos entender que nós precisamos ter intimidade com Deus, uma experiência mais profunda com o Senhor. Queria deixar então 4 recomendações para a sua vida. A primeira delas, tenha um diário de oração. Tenha o seu diário de oração. Quando você separar o seu momento de estar no quarto secreto, que o seu celular esteja desligado.
geralmente o Senhor não vai falar através dele. Ele vai falar através deste livro antigo e poderoso. Pratique a tua generosidade. O Senhor Jesus se encantou com a viúva pobre, que com as suas moedinhas expressou a sua generosidade a Deus. Todas as vezes que você vier adorar ao Senhor, o que você vai entregar ao Senhor? Expresse a sua generosidade ao Senhor, verdadeiramente. Jesus se encantou com aquelas moedinhas que caíram ao fundo e soaram e ressoaram naquele ambiente. E Jesus disse que ela entregou muito mais do que todos que haviam entregue. Tenha esse hábito de todas as vezes vir adorar ao Senhor, trazer a sua oferta generosa ao Senhor. Escolha o seu dia para jejuar. Tenha isso por hábito, que a tua família saiba que esse é o teu hábito. Papai e mamãe, que o teu filho possa dizer: papai hoje está jejuando, a mamãe hoje está jejuando. Que o teu filho possa dizer: o papai está lendo a Bíblia, é hora do silêncio dentro da casa, é a hora da quietude espiritual, o papai está ouvindo a voz de Deus. Ensine essas verdades nos seus filhos e para as pessoas que você conhecer ao longo da sua história. Quantas pessoas estão sendo expostas a esse evangelho esdrúxulo dos nossos dias? Eu e você temos a responsabilidade de compartilhar que o reino de Deus é feito no quarto secreto das nossas vidas. Que o Senhor nos conduza. Amém? Pai, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é tão profunda e desafiadora. Que nesta manhã, ó Deus, o Senhor nos conduza a termos mais intimidade, mais experiências com o Senhor. Agora que celebramos, ó Deus, a mesa do Senhor, rogamos, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer mais uma vez nesta hora. Hora santa, hora, ó Deus, de que reconhecemos a preciosa salvação em Cristo Jesus. A nossa redenção, a nossa justificação e a esperança da glorificação, Pai. Que nossos corações se encham do Teu amor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.